Pense em como você trata o meu irmão. Foi o que ela disse. Meu nome é Stuart, tenho 37 anos e sou supervisor na Torberry Systems, em Columbus, Ohio. Naquela noite, deitado sozinho no sofá da minha própria casa, com minhas roupas jogadas ao lado como se fossem lixo, fiz exatamente o que minha esposa, Carmen, havia pedido. Pensei em como trato Marcos, o irmão dela. Pensei em como venho pagando a conta de celular dele há 8 meses. Em como faço as compras da casa semanalmente sem ouvir um único obrigado. Em como ele deixa a louça suja na pia por dias, esperando que eu limpe. Em como pega minhas ferramentas e nunca devolve. Em como usa minha caminhonete sem pedir e a devolve com o tanque vazio. Marcos estava morando conosco havia 1 ano e 3 meses. Não era uma visita, era moradia fixa. Meu quarto de hóspede se transformou no quarto dele, com videogame, roupas espalhadas por todo canto e uma postura que deixava claro, ele achava que eu lhe devia algo. A conversa que me levou a dormir no sofá foi até simples. Sentei com Carmen e Marcos depois do jantar, abri o orçamento do mês e expliquei que a situação estava apertada. Minha empresa havia cortado horas extras, e o trabalho de meio período da Carmen na clínica local não cobria os gastos extras que Marcos gerava. Precisamos pensar em um plano, eu disse, olhando diretamente para Marcos. Ou você começa a contribuir com as contas e alimentos, ou precisamos discutir outras opções. Ele riu. Riu de verdade. Outras opções. Isso aqui é família, Stuart. Você não cobra de família. Carmen interveio na hora. Stuart, isso é completamente irracional. O Marcos está passando por uma fase difícil. A tal fase difícil já durava mais de 1 ano. Desde que se mudou para cá, Marcos dizia estar procurando emprego. Mas nunca parecia nada bom o suficiente. Muito cedo, muito longe, salário baixo, área errada, sempre uma desculpa. Enquanto isso, eu via minha poupança diminuir mês após mês. Via Carmen arrumar justificativas para comportamentos que ela jamais toleraria de mais ninguém. Via minha própria casa se tornar um lugar onde eu não me sentia bem-vindo. Naquela noite, olhando para o teto com um travesseiro fino e um cobertor leve, algo dentro de mim mudou. Não era raiva, era clareza. Eu estava tão focado em manter a paz e ser um marido compreensivo que esqueci o que era ter meus próprios limites respeitados. As palavras da Carmen ecoaram na minha cabeça. Pense em como você trata o meu irmão. Eu o tratei como família. Dei teto, comida e uma paciência que ele não merecia. E, de alguma forma, isso fez de mim o vilão da história. A casa estava silenciosa, exceto pelo som da TV no andar de cima. A minha TV, na minha casa, comprada com meu dinheiro. Fechei os olhos e comecei a traçar um plano. Carmen e eu estávamos casados há 6 anos. Compramos esta casa juntos há 4, um sobrado modesto de 3 quartos na zona leste de Columbus. Nada luxuoso, mas era nosso. Ou pelo menos, costumava ser. Marcos apareceu em janeiro do ano anterior. Irmão mais novo da Carmen, 29 anos, recém-saído de um término que ela descreveu como traumático. Ele morava com a namorada em Cleveland, mas as coisas desandaram e, de repente, ele precisava de um lugar. Só por algumas semanas, Carmen prometeu. Até ele se reerguer. Concordei. É isso que se faz pela família, certo? Você ajuda quem precisa. Meu próprio irmão já tinha ficado um tempo comigo anos atrás, quando o casamento dele acabou. A diferença é que Jacob alugou um apartamento em 6 semanas e pagou suas compras enquanto esteve comigo. Marcos era diferente. Chegou como se tivesse sido convidado para umas férias sem fim. No primeiro mês, achei que ainda estava se ajustando. No terceiro, comecei a dar dicas sobre procurar emprego. No sexto, passei a ser direto sobre prazos. Carmen sempre tinha uma desculpa pronta. O mercado estava difícil, Marcos estava deprimido, ele estava prestes a conseguir algo promissor. Ele só precisava de mais tempo. Enquanto isso, nossa conta do mercado dobrou. A conta de luz disparou. Alguém ficava em casa o dia todo com o aquecedor no máximo e todos os aparelhos ligados. Minha caminhonete apareceu com arranhões misteriosos. Ferramentas sumiam da garagem. As conversas tensas começaram há 3 meses. Primeiro, sugestões sutis. Talvez Marcos pudesse ajudar com a conta de luz? Carmen dizia que eu estava sendo mesquinho. E se ele ajudasse nas tarefas domésticas? Ela respondia que ele estava passando por um momento difícil. No mês passado, tentei uma abordagem diferente. Falei diretamente com Marcos, homem a homem. Disse que não queria expulsá-lo,
mas precisávamos estabelecer regras básicas de convivência e responsabilidades. Ele concordou com tudo, acenou positivamente, e não mudou absolutamente nada. 2 semanas atrás, descobri que ele estava pedindo comida com meu cartão de crédito. Quando o confrontei, disse que foi um mal-entendido. Carmen afirmou que eu estava exagerando por causa de um erro honesto. Foi aí que comecei a notar outras coisas. O tom da Carmen mudava quando eu mencionava o irmão. Ela começou a tratar minhas preocupações como defeitos de caráter, a me fazer sentir culpado por querer algo básico, respeito dentro da minha própria casa. Os sinais estavam lá fazia tempo. Eu só estava ocupado demais, tentando ser o bonzinho para enxergar. A ficha caiu por volta das 3 da manhã, deitado no sofá com um cobertor ralo e um travesseiro que cheirava ao perfume de Marcos. Aquilo não era sobre dinheiro, nem sobre tarefas domésticas ou falta de respeito, nem mesmo sobre o fato de Marcos ser um parasita. Era sobre o fato de que minha esposa havia escolhido o irmão dela em vez de mim. E eu estive ocupado demais tentando consertar tudo para perceber isso. Carmen jogou minhas roupas no sofá como se eu fosse um estranho que ultrapassou o tempo de visita na própria casa. Tudo porque eu havia pedido ao irmão dela que contribuísse financeiramente ou buscasse outra alternativa de moradia. Pensei nos últimos 1 ano e 3 meses. Pensei de verdade. Cada conversa em que Carmen ignorou minhas preocupações. Cada vez que ela me fez sentir egoísta por querer meu espaço de volta. Cada situação em que o conforto de Marcos foi tratado como mais importante do que o nosso casamento. O padrão se tornou evidente assim que parei de arrumar desculpas para ele. Carmen já havia feito sua escolha há muito tempo, só nunca se deu o trabalho de me contar. Sentei no sofá e olhei em volta da sala. Meus móveis. Minha televisão. Minha casa. Mas, de algum jeito, era eu quem dormia no sofá porque sugere que um homem adulto deveria se responsabilizar por suas próprias despesas. A raiva não veio como uma explosão. Veio devagar, como a maré subindo. Não a raiva que te faz bater portas ou gritar, mas a que queima de forma silenciosa e muda tudo. Fui até a cozinha e preparei café às 3h30 da manhã. Sentei à mesa onde, horas antes, eu havia tentado ter uma conversa racional sobre o orçamento. A mesma mesa onde Marcos riu da ideia de pagar pelas próprias despesas. Foi nesse momento que entendi o que precisava acontecer. Eu não ia mais discutir sobre isso. Não teria mais uma conversa sobre respeito, justiça ou limites. Não tentaria mais convencer Carmen de que os sentimentos do marido deveriam importar tanto quanto a conveniência do irmão. Acabou. A decisão se instalou no meu peito como algo que sempre esteve lá, só esperando que eu prestasse atenção. Eu já não estava mais com raiva de Carmen, nem frustrado com Marcos. Eu apenas estava exausto de uma situação que não tinha solução enquanto só eu tentava resolver. Terminei meu café e voltei para o sofá. Mas não tentei dormir. Em vez disso, comecei a fazer uma lista mental do que precisava fazer. Primeiro, ligaria para o meu chefe e pediria um dia pessoal. Depois, começaria a procurar um apartamento. Algo pequeno. Algo meu. Um lugar onde eu pudesse tomar café na própria cozinha sem me sentir um intruso. O sol estava nascendo quando finalmente fechei os olhos. Pela primeira vez em meses, senti que conseguia respirar. Na manhã seguinte, Carmen me encontrou tomando café na cozinha. Estava pronta para o trabalho, agindo como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse expulsado o marido para o sofá na noite anterior. Você deixou a cafeteira ligada a noite toda, disse, sem me olhar. Fiz café às 3h30. Respondi. Ela parou e, finalmente, encontrou meus olhos. Stuart, sobre ontem à noite, estive pensando no que você disse, sobre como trato Marcos. O rosto dela suavizou. Provavelmente achou que eu ia me desculpar. Que bom, porque ele é da família, e a gente não. Tirei um dia pessoal hoje. Precisamos ter uma conversa séria sobre essa situação. A expressão suave desapareceu. Que tipo de conversa? Do tipo que define se esse casamento ainda funciona para nós dois. Ela pousou a caneca de café com força no balcão, respingando líquido. Você está mesmo ameaçando se divorciar porque eu defendi meu irmão? Eu não estou ameaçando nada. Só quero entender por que pedir que um homem adulto contribua com as despesas faz de mim o vilão desta casa. Porque você sabia que ele estava passando por um momento difícil quando se mudou. Você concordou em ajudá-lo por algumas semanas. Já passou de 1 ano, Carmen. E ele nem sequer procura mais emprego. Ela se virou, pegando papel toalha para limpar o café derramado. Ele está se candidatando a vagas.
O mercado está horrível agora. Quando foi a última vez que ele fez uma entrevista? Silêncio. Quando foi a última vez que ele sequer preencheu uma candidatura? Mais silêncio. Carmen, ele gastou $200 em comida no meu cartão de crédito no mês passado. Quando perguntei a ele, disse que foi um engano. Quando perguntei a você, disse que eu estava exagerando. Foi um engano. Ele está usando minha caminhonete sem pedir há meses. Ontem descobri que pegou $500 emprestados do seu primo Dani e nunca devolveu. Como isso tudo virou culpa minha por levantar o assunto? Ela terminou de limpar o balcão e se virou para mim. Seu rosto assumiu aquela expressão firme, que aprendi a reconhecer, a que indicava que ela já havia tomado uma decisão e não queria ouvir outra versão. O Marcos está passando pelo pior momento da vida dele. A namorada terminou com ele. Ele perdeu o apartamento. Está lutando contra a depressão. E, em vez de apoiá-lo como uma família deve, você está cobrando cada centavo de luz e arroz como se ele fosse um estranho. Eu não estou cobrando centavos. Estou pedindo o mínimo de respeito e responsabilidade de alguém que, sinceramente, não parece estar se esforçando. Ele está fazendo o que pode. Carmen, ele passa 12 horas por dia jogando videogame e pedindo comida com o meu cartão. Isso não é depressão. Isso é se aproveitar da situação. A voz dela ficou fria. Então você está dizendo que a gente deveria expulsá-lo, jogá-lo na rua. Estou dizendo que devemos tratá-lo como um adulto, com prazos e responsabilidades. Como qualquer outro adulto. Você quer que eu escolha entre você e meu irmão? As palavras pairaram no ar entre nós. Ela disse como se fosse uma acusação. Mas estava certa. Era exatamente isso. Respondi em voz baixa. Acho que sim. Carmen me encarou por um longo momento. Então ela pegou a bolsa e foi em direção à porta. Estou indo trabalhar. Quando eu voltar hoje à noite, espero que você tenha descoberto como ser mais solidário com a minha família. A porta se fechou atrás dela com um clique seco. Fiquei sentado ali, sozinho na cozinha, ouvindo o som do carro dela saindo da garagem. Logo depois, ouvi o despertador do Marcos tocando no andar de cima, e ele apertando o botão de soneca pela terceira vez. Passei a manhã vasculhando nossos registros financeiros, extratos bancários, faturas de cartão de crédito, contas de luz e água. Eu já vinha acompanhando os números mentalmente havia meses, mas vê-los no papel tornou tudo cristalino. Nossas despesas mensais haviam aumentado 63% desde que Marcos se mudou. E não era só por causa de mais uma pessoa na casa, era por alguém que consumia recursos como se quisesse bater um recorde. A conta de luz havia dobrado. Os gastos com o mercado pularam de $200 para mais de $400 mensais. Mas a verdadeira descoberta veio quando fui mais fundo na movimentação da nossa conta conjunta. 3 meses atrás, Carmen havia sacado $800 em dinheiro. Na época, disse que era para um presente de chá de bebê de uma colega e outras despesas que não lembrava direito. Acreditei na explicação porque $800 não nos quebrariam. E eu confiava na minha esposa. 2 meses atrás, mais $600. Disse que era para consertar o carro, e que a oficina só aceitava pagamento em dinheiro. Mês passado, $500. Falou algo sobre ajudar uma amiga, mas foi vaga. Acessei o histórico do nosso banco e fui ainda mais para trás. O padrão estava lá, desde a época em que Marcos tinha se mudado. Saques pequenos, sempre com explicações razoáveis, sempre em valores baixos o suficiente para não gerar discussão. Marcos não apenas não contribuía com a casa. Carmen estava dando dinheiro a ele, nosso dinheiro, retirado da conta conjunta, escondido de mim. Recostei na cadeira do escritório e encarei a tela do computador. A traição não era apenas ela ter escolhido o irmão em vez de mim. Era ter mentido enquanto fazia isso. Pensei em todas as conversas que tivemos sobre como o orçamento estava apertado. Pensei nas horas extras que eu tentava conseguir. Nas vezes que adiei comprar botas novas para o trabalho porque precisávamos economizar. Em como me sentia culpado por cada gasto pequeno, enquanto Carmen bancava secretamente o estilo de vida do irmão. O telefone tocou. Era o nome da Carmen no identificador. Estive pensando sobre essa manhã. Ela disse, quando atendi. Acho que nós dois dissemos coisas que não queríamos dizer. Será? Stuart, eu sei que a situação não é ideal, mas o Marcos realmente está enfrentando dificuldades. Ele é família. Preciso que você entenda isso. Quanto dinheiro você deu para ele? Silêncio. Carmen, quanto você tirou da nossa conta conjunta para dar ao Marcos? Eu não sei do que você está falando.
Estou olhando nossos extratos agora. Saques em dinheiro ao longo de um ano. Sempre com justificativas que nunca faziam sentido. Mais silêncio. Pelo amor de Deus, Carmen. Quanto? A voz dela saiu num sussurro. Talvez $3.000, no total, desde que ele veio morar com a gente. $3.000. Além de toda a comida, as contas e tudo mais que eu já estava pagando. 3.000 que ela deu ao irmão enquanto dizia que a gente precisava economizar. Stuart, ele precisava de ajuda. De verdade. Não só um lugar para ficar. Então você decidiu ajudá-lo com nosso dinheiro, sem me contar? Eu sabia que você ia dizer não. Claro que eu diria não. Porque somos casados, Carmen. Decisões financeiras são para ser tomadas juntos. Eu só queria ajudar minha família. Eu achei que eu era sua família também. A linha ficou em silêncio, só o som da respiração dela do outro lado. Estarei em casa por volta das 6, ela disse, por fim. A gente precisa conversar direito sobre isso. Desligou antes que eu pudesse responder. Mas eu não esperei até às 6. Assim que Carmen desligou, liguei para 3 condomínios na região norte de Columbus. O primeiro tinha um apartamento de um quarto disponível imediatamente. O segundo tinha lista de espera. O terceiro podia me mostrar algo ainda naquela tarde. Às 14 horas, visitei o Copperfield Gardens, um apartamento pequeno com piso de madeira e uma cozinha com vista para o pátio interno. Era silencioso. Era limpo. E podia ser meu. Eu fico com ele, disse a administradora. Tem certeza? Não quer pensar melhor? Conversar com sua esposa? Não. Assinei o contrato e paguei o depósito com dinheiro da minha conta pessoal. A conta que Carmen não conhecia. Onde eu colocava pequenas quantias desde que nos casamos. Um fundo de emergência. Aquilo era uma emergência. Às 16 horas eu estava de volta em casa, carregando minha caminhonete. Não tudo, só o essencial, roupas, minhas ferramentas, meu notebook, alguns móveis que já eram meus antes do casamento. Fiz tudo com método, como se estivesse executando um projeto no trabalho. Marcos apareceu por volta das 16h30, provavelmente procurando algo para comer. Se mudando? Perguntou, ao me ver carregando uma comoda pela sala. Algo assim. Quer ajuda? A oferta foi tão absurda que quase ri. Marcos se oferecendo para ajudar com esforço físico. Não, obrigado. Ele deu de ombros e foi para a cozinha. Ouvi a geladeira abrir e fechar, depois o som do micro-ondas ligado. Fiz 3 viagens até o novo apartamento, levando o básico. Na terceira, passei numa papelaria e comprei um pequeno bloco de cartões. Escrevi uma mensagem simples em um deles. Carmen, cansei de ser tratado como um intruso na própria casa. Cansei de ter minhas preocupações ignoradas e meus limites desrespeitados. Cansei de ser enganado sobre dinheiro. Você fez sua escolha. Agora estou fazendo a minha. Não me procure até estar pronta para ter uma conversa honesta sobre o que aconteceu aqui. Deixei o bilhete no balcão da cozinha, apoiado na cafeteira, exatamente onde ela o veria ao chegar em casa. Depois, caminhei pela casa mais uma vez. Não por apego sentimental, mas para garantir que não estava esquecendo nada importante. O lugar já parecia diferente, como um hotel do qual você faz check-out, mas ainda não foi embora de fato. Eu estava colocando a última caixa na caminhonete quando minha vizinha, Teresa, se aproximou. Uma senhora de uns 70 anos que morava ao lado desde antes de Carmen e eu comprarmos a casa. Tudo bem, Stuart. Só fazendo algumas mudanças. Ela olhou para a caminhonete, depois para mim. Teresa não era ingênua. Provavelmente tinha ouvido algumas das discussões dos últimos meses. Se precisar de qualquer coisa, você sabe onde me encontrar. Obrigado, Teresa. Cuide-se. Dirigi até o apartamento e descarreguei tudo em uma única viagem. Não demorou. Impressionante como a gente precisa de tão pouco quando deixa de lado todas as complicações. Às 18h30, eu estava sentado na nova cozinha, com uma cerveja e um sanduíche, olhando para o pátio. Sem TV no andar de cima. Sem louça na pia que não fosse minha. Ninguém usando minhas coisas sem pedir, gastando meu dinheiro, ou me fazendo sentir culpado por querer o mínimo de respeito. Meu celular não parava de vibrar havia mais de 1 hora. Mensagens da Carmen. Desliguei o aparelho sem ler nenhuma. Pela primeira vez em mais de 1 ano, eu estava em casa. 3 dias depois, Carmen apareceu no meu apartamento. Abri a porta e a encontrei parada no corredor,
olhos vermelhos e expressão desesperada. Tinha chorado, provavelmente por horas. Stuart, por favor. A gente precisa conversar. Podemos conversar aqui mesmo. Posso entrar? Não. Ela respirou fundo, tentando se controlar. O Marcus foi embora. Que bom para o Marcus. Você não está entendendo. Ele foi embora ontem, levou tudo. Não deixou bilhete, nem explicação. Simplesmente sumiu. Me encostei no batente da porta, esperando que continuasse. Eu não consigo pagar a hipoteca sem sua parte. Liguei para o banco, e disseram que tenho 30 dias para regularizar ou vão iniciar o processo de execução. Que pena, Carmen. Eu sei que errei. Sei que devia ter te contado sobre o dinheiro. Mas a gente pode consertar isso. Podemos superar juntos. Quanto dinheiro você deu para ele? O número real. A voz dela tremeu. Cerca de 5.000 no total. 5.000. Não os 3.000 que ela havia admitido pelo telefone. $5.000 do nosso dinheiro, entregues ao irmão dela enquanto dizia que precisávamos economizar. Ele levou tudo quando foi embora, continuou ela. Tudo que dei a ele, mais minhas joias. O anel da minha avó, o colar que você me deu de aniversário. Tudo. A ironia era perfeita. Marcus finalmente mostrou a Carmen exatamente quem ele era, mas só depois que ela destruiu o casamento para protegê-lo. Sinto muito que isso tenha acontecido com você. Por favor, eu faço qualquer coisa. Faço terapia, reparo o que for preciso. Só volta para casa. Eu estou em casa. Você sabe o que quero dizer. Olhei para aquela mulher com quem estive casado por 6 anos. Ela queria que eu voltasse e a salvasse das consequências das próprias escolhas. Que eu consertasse o que ela quebrou, me traindo, mentindo, escolhendo o irmão acima do nosso casamento. Não. Como assim, não? Quero dizer não, Carmen. Eu não vou voltar. Eu não vou consertar isso. Você fez sua escolha quando jogou minhas roupas no sofá só porque pedi que seu irmão agisse como um adulto. Fez sua escolha quando começou a mentir sobre dinheiro. E Marcus fez a dele quando roubou de você e sumiu. Mas eu te amo. Se me amasse, não teria me tratado como problema por mais de 1 ano. Ela começou a chorar mais forte. Por favor, não faz isso. Não me deixa. Eu já fui embora. 3 dias atrás. 6 meses depois, encontrei o primo da Carmen, Danny, em uma loja de ferragens em Reynoldsburg. E aí, Stuart? Como você tá? Bem, Danny. Não posso reclamar. Ele hesitou, claramente ponderando se devia tocar no assunto. Fiquei sabendo de você e da Carmen. Sinceramente, nunca entendi por que ela tolerou as porcarias do Marcus por tanto tempo. Aquele cara era um parasita profissional. Você ouviu falar dele desde que sumiu? Danny balançou a cabeça. Desde que desapareceu, ninguém mais ouviu. Carmen até tentou saber por onde ele andava. Descobriu que ele pegou dinheiro emprestado de meia família e nunca devolveu. Minha esposa disse que ele deve $800 à irmã dela desde 2 anos atrás. O retrato se tornava ainda mais claro. Mesmo meses depois, Marcus não tinha apenas se aproveitado de mim e da Carmen. Ele vinha percorrendo a família inteira, um parente generoso por vez. E a Carmen? Como ela está? Perdeu a casa mês passado. Tá alugando um quarto na casa da amiga Julie. Trabalha em 2 empregos só para bancar isso. Ela pergunta de vez em quando se alguém tem notícias suas. Estou bem. Moro sozinho agora. Consegui alguns trabalhos freelancers nos fins de semana. A vida está boa. E estava mesmo. Melhor do que tinha sido em anos. Aprendi a cozinhar para mim de novo. Fiz amizade com os vizinhos. Comecei a fazer caminhadas à noite, sem medo do que me esperava ao voltar para casa. Carmen perdeu a casa, o irmão e o casamento, porque escolheu proteger alguém que não merecia. Marcus queimou todas as pontes com todos que tentaram ajudá-lo, deixando um rastro de dívidas e confiança destruída. E eu? Eu aprendi que, às vezes, a única forma de se salvar é indo embora. Algumas lições custam caro, mas no fim das contas, sempre valem a pena.